Sejam todos muito bem-vindos ao canal Edificados, sempre trazendo a palavra de Deus para edificar a sua fé. Mas antes do vídeo, deixe seu like, curta e compartilhe nossos vídeos. Vamos semear a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo. Deus, ele não se preocupa em explicar quem ele é. Ele não se preocupa em explicar quem ele é. O interessante é que quem escreve este livro foi Moisés. Assim também como os outros 4 livros, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O Pentateuco, os primeiros 5 livros inseridos na sua Bíblia Sagrada, foi Moisés que escreveu. E no livro de Gênesis, Deus não se preocupa em explicar quem ele é. O interessante é que eu lembro-me quando Moisés ele tem um encontro com Deus, quando ele contempla aquela sarça em que o fogo ardia e não consumia, ele fica embasbacado com aquilo, chama a atenção dele. Naquele dia Deus fala com ele e o convoca para ser um instrumento para libertar o povo que estava sofrendo debaixo da escravidão no Egito, que estava sofrendo ali a opressão. E o povo clama, e Deus ouve a voz do povo que clamou ao Senhor. E quando Deus ouve, ele resgata e chama Moisés para ir, para levar a mensagem, para trazer o povo, para resgatar o povo que estava ali. É interessante que Moisés, ele fala com Deus: Senhor, a responsabilidade era grande, ele sentiu o peso, e ele disse: Senhor, mas quando eu chegar lá, e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Deus falou para Moisés: diga, o eu sou, lhe enviou a voz. Deus ele não quis explicar para Moisés os detalhes de quem ele é, até mesmo porque nós, homens falíveis, é difícil entender a grandeza de um Deus tão maravilhoso. Um Deus inerrante, um Deus infalível, um Deus imutável, um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Como explicar a grandeza desse Deus? Como entender este Deus? O interessante é que Salomão, quando ele vai terminando a construção daquele grande templo, e o templo que chamava a atenção daqueles que viam, olhavam, chamavam a atenção daqueles que passavam pelas imediações daquele lugar, e ele vai terminando a inauguração, ele vai fazer a sua oração. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, ele diz: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens da terra, nem o céu, nem até mesmo os céus dos céus o podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei para vós. Ele entendeu que a grandeza de Deus, ela era tão maravilhosa, que não tinha condições de comportar um Deus tão grande. Em Isaías capítulo 66, o próprio Deus diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificará vós? E qual é o lugar do meu repouso? Deus é tão grande que o próprio Isaías, no capítulo 6, versículo de número 1, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as horas do seu séquito enchia o templo. Serafins, ele estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero dizer para você que se eu fosse você, já estaria dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque a glória dele enche toda a terra, e a glória dele está aqui. O interessante é que Isaías, ele vai descrevendo quem é Deus, e ele diz no Isaías 40, versículo 12, que o Senhor, ele mediu as águas na concha de suas mãos, e os céus a palmos. Quando eu olho a palavra de Deus, e o salmista, ele vai descrevendo também, no Salmo 139, ele diz: para onde me irei eu da tua face? Para onde fugirei
Ele entende que não há como se esconder de Deus, não há como fugir da sua face, não há como, por mais que você chegue no profundo mar, Ele está, por mais que você suba nas mais altas alturas, lá Ele está também. Eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, Deus conhece, aleluia, o país em que você mora, e ainda Deus conhece o estado em que você reside, Deus sabe a rua onde você vive, Deus sabe o lugar onde você mora, a sua casa, o seu endereço, e ainda mais, o salmista diz, aleluia, que Ele sonda e esquadrinha o coração, Ele conhece você, Ele conhece você, Ele conhece você. Oh, andarabachandarai. Quem sabe você chegou aqui nesta noite dizendo, ah Deus, será que o Senhor conhece a minha vida? Ele conhece sim, pode ficar tranquila, Ele é especialista em coração, e a Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Ei, se quebranta na presença dEle, porque Ele está aqui para ouvir a sua voz. Aleluia. Ainda não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele a quem te espera. Em Isaías capítulo 40, versículo 28, ele diz, sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Ele não se cansa nem se fadiga? Você pode estar cansado da sua caminhada, cansado da trajetória em que você está. Você pode estar cansado e não tem forças para se levantar. Mas pode ficar tranquilo, Deus não desiste de você, Ele não se cansa. Deus, Ele não desiste de você, Ele não vai jogar a toalha, Ele não vai desistir. Por mais que a sua força seja fraca, aleluia, Ele está aqui para dizer, eu sou o que te fortalece, eu sou o que te ajudo, eu sou o que te levanto. Aleluia. Deus, Ele vai se apresentar a Abraão, e Ele vai se apresentando aos patriarcas. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala com Abraão, sendo Abraão da idade de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Jacó, e quando Deus aparece a Jacó, Gênesis capítulo de número 35, versículo 11, disse mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te. Deus conta contigo para uma grande obra. Deus conta contigo, todo-poderoso Deus, Ele conta contigo para frutificar, para multiplicar. Deus conta com você, aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus todo-poderoso. Você não entendeu a mensagem. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para você, mas para Ele não. A Bíblia diz que Ele tem poder para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte da vida. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é Rei, Ele é eterno, Ele não muda, Ele é sem limite, Ele é único, Ele é Espírito, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é zeloso, Ele é justo, vitorioso, Ele é amor, misericordioso, compassivo, Ele é a verdade, aleluia, Ele não tem sombra de variação, Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. E Moisés recebe a revelação dele para escrever Gênesis. Aleluia. Porém, o interessante é que naquela revelação que Deus fala com Moisés, se você perguntar para algum judeu nos dias atuais, quem é Deus, ele vai dizer, ele é o Criador de todas as coisas. Mas o interessante é que quando chega no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 1, no versículo 1, porque lá em Gênesis ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E Deus começa a dar forma à terra que foi criada por Ele. E na palavra bara, Deus vai dando forma. A palavra criar, Deus vai dando forma a todas as coisas. O interessante é que Moisés recebe esta revelação, que foi Deus quem criou. Os judeus sabem que foi Deus quem criou, mas quando chega em João, João traz uma revelação para a igreja de Cristo na face da terra, e ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se eu perguntar aqui, obreiros do Senhor, há um crente mais simples que está aqui. Quem é Jesus? Ele fala, Ele é Deus. Oh, aleluia. Quem é Jesus? Ele é Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. João Batista estava pregando. E alguém fala, tu és o Cristo? Não. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. E alguém pergunta, mas não és o Cristo? Ele diz, eu sou apenas uma voz. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem um depois de mim, mas que é antes de todas as coisas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! Eu vejo o verbo aparecendo, Jesus Cristo vindo, caminhando em direção a João, e ele testifica, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O interessante é que Isaías vai testificar isso. No capítulo 9, versículo 6, ele disse, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, darabachandarabacarabandara. Aleluia. Isaías capítulo 6, 7, versículo 14. Olha que interessante. Oh, aleluia. Oh, nabandarabachandarabia. Oh, aleluia. Está escrito assim, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora o Verbo se fez carne, foi batizado por João, testificado quando o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e Deus brada lá dos altos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Dos evangelhos sinóticos não fala sobre isso, mas João, ele traz a nós a verdadeira revelação do Deus que se apresentou a Moisés dizendo: eu sou. Pois Jesus, ele disse assim, eu sou o pão da vida. Oh, aleluia! Se você tem fome, ele está aqui. Aleluia! Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! Ele disse assim, João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Caminha comigo lá no Getsemane agora. Oh, aleluia. Jesus estava caminhando com seus discípulos subindo no Getsemane. Em particular, ele chama 3, Pedro, Tiago e João. Ele toma distância de um tiro de flecha. Dobra o seu joelho, quem sabe, na sua oração. E ele diz a uma oração que a igreja conhece por demais: Senhor, aparta de mim este cálice. Senhor, aparta de mim este cálice. E ele volta e encontra os seus companheiros dormindo. E ele diz: não pudeste vigiar comigo nenhuma hora? Chega o momento. Ele diz: Senhor, aparta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Os soldados se apresentam juntamente com o traidor que lhe trairia com um beijo. Judas Iscariotes está na frente, mas alguém se prontifica e diz: quem é Jesus? Quem é Jesus? E ele disse: sou eu. Os soldados dão um passo para trás e caem por terra diante de Jesus. Ele é. A Bíblia diz em João, capítulo de número 1, a carta de João, capítulo de número 5, versículo 20. Porque estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Ele é o autor da criação, a revelação da igreja. Ele é, aleluia, aquele que veio para te salvar, para te resgatar, para te justificar. Ele é o Cordeiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você não adorou a Ele ainda, eu quero dizer para você que está faltando alguma coisa, mas nesta noite Ele tem um encontro real com você, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aí? Eu vou deixar você adorar.
Aleluia, fica à vontade, pode adorar o Senhor, aleluia, porque Ele está presente aqui, aleluia, Ele veio a este lugar porque, aí Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente, Ele está aqui, aleluia. Andarabaxobe, acalabandarai, aleluia. O próprio João que recebe esta revelação de Deus, agora já velho, avançado em idade, foi lançado na ilha por nome de Pátimos por causa da palavra. E quando ele foi lançado naquela ilha, ele recebe a revelação de Deus mais uma vez, pois aquele Jesus que ele conheceu se apresenta diante dele. E quando se apresenta diante dele no capítulo de número 1, versículo de número 18, dizendo assim, ó, e João descrevendo, eu quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo estive morto, mas eis que estou vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele é, o interessante que ele é também o princípio porque ele disse, eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quando o irmão leu hoje aqui, eu fiquei agradecido a Deus, porque testificou o que eu tinha preparado para a igreja. Quando Apocalipse capítulo de número 22, do versículo de número 12, ele diz, eu quero ler na íntegra, para você entender que um dia você vai estar com ele, que toda essa luta que você está passando vai se findar, e tudo que você viveu até agora, é para que um dia você esteja com ele lá, aleluia, nas bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos que está escrito, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico, oh aleluia, ele vem, ele vem, ele vem. Oh, aleluia, o interessante, aleluia, aqui, aleluia, os discípulos falam assim, quando veremos ao Senhor? E ele diz, tanto tempo estou convosco e não me conhece, aleluia, eu e o Pai somos um, aleluia. Aí quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai entender, e tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida.
Ele que te trouxe aqui nesta noite. Foi difícil você chegar, minha linda, mas Jesus que trabalhou no seu coração, moveu céus e terra para que você estivesse aqui. Sabe de uma coisa, não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Aleluia, foi ele que te chamou, foi ele que trabalhou na sua vida. Aleluia, talvez você pense assim, olha, eu estou aqui porque alguém me chamou. Não foi não, foi ele que trabalhou na sua vida. Foi o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que te trouxe aqui para você dizer: eu quero glorificar a esse Jesus, eu quero exaltar a este Jesus, eu quero enaltecer a este Jesus. Se coloque de pé. Cadê o irmão do teclado? Cadê o abençoado do teclado? Eu quero orar por você, irmãos. Já vou entregar, já está em cima da hora já.